atada ao peso da dívida familiar. Uma garota alienígena vê suas lágrimas desaparecerem no momento em que coloca os olhos em seu noivo. O comandante Jack Reeves moveu os ombros, saboreando o estalo satisfatório, enquanto a tensão se dissipava de seus músculos. A colete tático que ele usava estava cavando em sua pele o dia todo durante os extenuantes exercícios de treinamento. Seus braços nus, bronzeados e marcados por cicatrizes de inúmeras batalhas, brilhavam com suor na quente luz âmbar do sol alienígena, enquanto ele se dirigia para a humilde moradia de seu velho amigo. Therian X era um dos raros não-humanos com quem Jack realmente havia formado uma conexão desde a explosiva estreia da humanidade no palco galáctico 15 anos atrás. Esse veridiano de pele verde havia se mostrado não apenas um valioso parceiro comercial, mas também um ocasional companheiro de bebida, ajudando a unir suas culturas tão diferentes. Jack, pontual como sempre. Therian exclamou, seu rosto de tom esmeralda iluminando-se com um sorriso caloroso. Entre, entre. Eu tenho aquele whisky Therian que você adora. Jack se abaixou pela porta, feita para os veridianos um pouco mais baixos, e entrou no espaço acolhedor. É tão bom te ver, Therian. Parece que faz uma eternidade desde a última vez que nos encontramos. O interior do lugar era agradável e suavemente iluminado, adornado com uma variedade de artefatos peculiares coletados de todos os cantos da galáxia. Esses eram lembranças dos dias aventureiros de Therian como capitão mercante, muito antes de ele escolher se estabelecer neste mundo remoto de fronteira. Eles se acomodaram em suas cadeiras confortáveis enquanto Therian servia 2 copos de um rico líquido âmbar. Para a prosperidade contínua, ele brindou, levantando seu copo bem alto. Com um sorriso brincalhão, Jack acrescentou, e para os amigos que não atiram em você. Ele deu um gole generoso, saboreando o momento. O uísque desceu pela sua garganta com uma queima quente e agradável. Enquanto se acomodavam na conversa, Jack não pôde deixar de expressar suas frustrações sobre os aspectos cotidianos de sua vida. As trivialidades que se destacavam em forte contraste com a emoção de liderar um pelotão dos soldados mais corajosos da humanidade. Eu juro, Therian, minha vida é um turbilhão de implantações e treinamentos, e meu lugar se transformou em um completo caos. Meu gato deve achar que eu o abandonei metade do tempo. Honestamente, há dias em que mal consigo lembrar de me alimentar, quanto mais manter tudo em ordem. A expressão de Therian se transformou em uma de contemplação enquanto ele girava sua bebida, o líquido âmbar brilhando à luz. Sabe, Jack, ele disse lentamente, eu posso ter uma solução para o seu dilema. Jack levantou uma sobrancelha, intrigado. Sério, você conhece um serviço de limpeza confiável que aceite créditos militares? Jack riu, mas a risada rapidamente se transformou em uma tosse quando ele quase engasgou com a bebida. Com licença, ele conseguiu dizer, limpando a boca. Therian hesitou. Seu desconforto era palpável. Minha filha, Amara, já é maior de idade. Ele continuou, sua voz tingida de incerteza. Estou passando por um momento difícil, Jack. Aquela última expedição de navio. Ela deu errado. Quando os piratas Krell desceram sobre a rota da doença, uma onda de nostalgia me invadiu. Eu te devo por ter estado ao meu lado todos aqueles anos atrás. E ainda assim, me vejo incapaz de cumprir a promessa que fiz. Jack fixou o olhar em seu amigo, a expectativa pairando no ar por uma piada que nunca chegou. Quando o silêncio se estendeu entre eles, ele colocou seu copo com cuidado deliberado. Você está falando sério, não está? Therian respondeu com um leve tom de defensiva na voz. Isso não é como os humanos fazem as coisas hoje em dia. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Mas para o meu povo, ainda é uma tradição respeitada. Amara não é apenas educada e habilidosa, mas também se destaca na gestão do lar. Ela, sem dúvida, traria honra para sua casa. E isso resolveria minha dívida com você. Jack passou a mão pelo cabelo curto, com a frustração evidente em seu rosto. Isso é insano. Eu não posso simplesmente comprar uma esposa. Isso não vai acontecer. Therian se inclinou mais perto, sua voz firme. Pense nisso como uma fusão de famílias. Uma aliança. E ela é deslumbrante, Jack.
mesmo pelos padrões humanos. Os pensamentos de Jack correram. Era uma visão bárbara pelos padrões da Terra. No entanto, ele entendia o suficiente sobre a cultura Viridian para perceber que essa situação era muito mais complexa do que parecia. Recusar-se outright não apenas ofenderia profundamente Therion, mas também poderia colocar em risco as frágeis relações com toda a comunidade Viridian neste posto avançado. Esta comunidade tem sido fundamental para fornecer apoio vital às operações militares humanas. Além disso, havia o aspecto prático a considerar. Ele precisava de alguém para cuidar de sua casa e de seu animal de estimação. Uma presença reconfortante para retornar após suas missões. Eu preciso pensar sobre isso, Jack finalmente admitiu. Claro, veio a resposta. Mas não demore muito. Há aqueles que aceitariam ansiosamente tal arranjo. Quando Tuna saiu da casa de Ryan naquela noite, ele não conseguia se livrar da sensação inquietante de que havia sido habilidosamente manobrado para um canto por um estrategista mestre. Apesar de suas sensibilidades modernas o instigarem a rejeitar a ideia, uma pequena parte dele se viu cativada pela proposta. Apenas uma semana depois, em uma sala do outro lado do assentamento, Amara Nex estava sentada diante de um espelho, lágrimas prateadas escorrendo por suas vibrantes bochechas verdes. Seu cabelo prateado, que chegava até a cintura, estava delicadamente adornado com pequenas flores brancas que tremulavam a cada soluço que ela soltava. O vestido fluido de cor creme, com um decote profundo, parecia pesá-la. O que deveria ser um traje de casamento tradicional Viridian parecia mais um uniforme de prisão, aprisionando seu espírito em vez de celebrar seu amor. Como ele pôde fazer isso comigo? Ela sussurrou, com o olhar fixo em seu reflexo. Seus olhos lavanda estavam inchados de tanto chorar, um testemunho de sua angústia. Como o pai poderia me vender para um humano, me tratando como mera carga? Ela tinha ouvido as histórias. Contos sobre humanos e sua expansão implacável, sua adaptabilidade inquietante e seus costumes peculiares que a faziam sentir calafrios na espinha. O que isso significaria para ela? Ela seria reduzida a nada mais do que uma serva? Ou poderia ser ainda pior? Amara lançou um olhar fugaz para a janela, seu coração acelerado. Não era tarde demais para escapar. Navios de transporte partiam para os mundos centrais todos os dias, e sempre havia opções mais drásticas que ela poderia considerar. A adaga cerimonial em sua penteadeira brilhava suavemente na luz suave. Enquanto estendia a mão para pegá-lo, uma batida repentina na porta a fez sobressaltar. "É hora, filha." A voz de seu pai ecoou do outro lado. Com uma última respiração trêmula, Amara se levantou. Se esse fosse seu destino, ela o enfrentaria com dignidade, mesmo com seu coração se despedaçando dentro dela. No entanto, no momento em que entrou na câmara cerimonial e avistou o homem humano que a aguardava, Amara sentiu-se paralisar no lugar. Ele se destacava, ainda mais alto do que qualquer Viridian, seus ombros largos e postura ereta, exudando uma confiança silenciosa. Seu rosto, bonito por qualquer padrão de espécie, exibia traços fortes que eram lindamente suavizados por olhos inesperadamente gentis. Quando seus olhares se encontraram, algo inesperado aconteceu. Em vez do desgosto ou do cálculo frio que ela temia, foi recebida com curiosidade e talvez um toque da mesma nervosismo que se agitou dentro dela. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos, infundido com uma certa calorosidade que era difícil de ignorar. As lágrimas de Amara desapareceram em um instante, dando lugar a um flutuar de uma emoção inesperada. Esperança. Talvez, apenas talvez, esse arranjo não se tornasse o pesadelo que ela temia. Enquanto isso, Jack despertou ao som suave de um zumbido que subia do andar de baixo. Por um breve momento ele permaneceu imóvel, lutando contra uma sensação de desorientação. Então, como um raio, os eventos do dia anterior voltaram à sua mente com força. Amara, sua nova esposa, a encantadora garota alienígena com olhos lavanda, havia se transformado de lágrimas em fascínio em um piscar de olhos durante seu primeiro encontro. Ele se levantou da cama, seus músculos doendo agradavelmente pelo trabalho duro do dia anterior, e desceu as escadas. Mas, ao chegar ao fundo, a cena diante dele o fez hesitar.
Amara deslizava sem esforço pela sua cozinha, com seus cabelos prateados soltos. Ela vestia uma de suas antigas camisetas, que caía sobre seu corpo esguio como um vestido fluido. À medida que ele se aproximava, ela se virou para encará-lo, um rubor aprofundando o verde de suas bochechas. "Bom dia", disse ela, sua voz uma melodia suave. "Espero que você não se importe, mas encontrei alguns ovos entre os vegetais." Jack se encostou na moldura da porta cativado, incapaz de desviar o olhar dela. "De jeito nenhum", ela respondeu, um sorriso se espalhando pelo seu rosto, exibindo seus dentes brancos perfeitos contra sua pele esmeralda impressionante. "Na verdade, estou impressionado que você conseguiu descobrir como funciona o fogão. Temos tecnologia semelhante, embora eu deva dizer que a sua é deliciosamente primitiva." "Primitiva? É?" ele repetiu, intrigado. Jack riu enquanto se aproximava, fazendo a cozinha parecer significativamente mais aconchegante com os dois dentro. "Não quis ofender", ela disse apressadamente, seus olhos se arregalando de surpresa. "Nenhuma ofensa", ele respondeu, estendendo o braço para pegar uma caneca, seu braço roçando suavemente contra o dela. No momento em que seus olhares se encontraram, uma descarga inesperada percorreu seu corpo, e ele pôde perceber pelo rápido suspiro de Amara que ela também havia sentido. Enquanto se sentavam para o café da manhã, o ar entre eles estalava com uma tensão não dita, envolvendo o ambiente em um silêncio pesado. Jack não conseguia evitar roubar olhares para ela sempre que ela desviava o olhar, cativado pelo mistério que a cercava. A curva elegante de seu pescoço, a maneira como seu cabelo brilhava à luz da manhã e as pontas delicadas de suas orelhas ligeiramente alongadas o cativaram. "Você está olhando", ela comentou com o olhar fixo em outro lugar. "Desculpe", Jack respondeu, embora não sentisse remorso algum. "Você não é o que eu esperava." Os raios de lavanda de Amara se entrelaçaram com seu olhar. "O que você esperava?" "Não tenho certeza. Não alguém que me faz esquecer como respirar." A colher na mão dela tilintou contra a tigela. Os humanos certamente têm uma maneira de serem diretos com seus elogios, apenas quando realmente os significamos, disse Jack, olhando nos olhos dela. Depois do café da manhã, ele a levou para um passeio pela propriedade. O sol da manhã estendia longas sombras pelo quintal, enquanto eles caminhavam lado a lado perto o suficiente para sentir o calor, mas cuidadosos para não tocar. "Seu mundo é lindo", disse Amara, seus dedos passando suavemente por um arbusto florido, suas cores vibrantes e indomadas. "Assim como você", Jack soltou antes que pudesse se controlar. Amara se virou para ele, surpresa passando por seu rosto. "Você acha que eu sou selvagem?" Ele se aproximou, sua presença era magnética. "Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci." "É porque eu sou uma alienígena?" ela perguntou, com um brilho brincalhão nos olhos. "Não", ele respondeu, seu olhar firme. "É porque você é você." Um sorriso dançou em seus lábios, intrigada. "Você também não é o que eu esperava, Jack." "O que você esperava?" ele perguntou, a curiosidade aguçada. "Um mestre severo, uma cama fria, uma vida presa à servidão." A voz dela era suave, tingida de vulnerabilidade. Jack sentiu uma pressão no peito. "Isso não é o que deveria ser. Isso não é o que eu desejo." "O que você quer?" ela perguntou, seus olhos lavanda buscando os dele por respostas. A pergunta pairou no ar, densa de potencial. Jack estendeu a mão lentamente, dando a ela a chance de recuar, e gentilmente colocou uma mecha de cabelo prateado atrás de sua orelha pontuda. Ele sentiu o calor da pele dela sob seus dedos. "Eu quero te conhecer de verdade", ele disse com sinceridade. "Eu quero que isso seja real, não apenas um mero arranjo." Amara se inclinou para o toque dele, seus olhos se fechando por um breve momento. "Meu povo acredita em destino, Jack. Talvez este seja o nosso destino." Naquela noite, eles se acomodaram na rede da varanda, cativados pelo pôr do sol enquanto ele transformava o céu em uma tela de laranjas vibrantes e roxos profundos. Amara havia vestido um vestido simples que trouxera consigo, seu tecido brilhando suavemente na luz que diminuía. "Seu povo tem um ritual de casamento?" Jack perguntou,
sua curiosidade evidente. Amara acenou com a cabeça em resposta. Sim, muitos deles fazem isso. A maioria dos rituais se concentra em unir os espíritos por meio de experiências compartilhadas. Ela fez uma pausa por um momento, então continuou suavemente. A intimidade física é considerada a forma mais poderosa desse vínculo. O coração de Jack disparou. Isso é realmente verdade? Sim, o olhar dela fixou-se no dele, desprotegido e sincero. Disse que quando duas almas se encontram fisicamente, suas energias se entrelaçam de maneiras que vão além do mero reino físico. Isso é lindo, disse Jack, sua sinceridade evidente. Entre o meu povo, tais uniões são sagradas e nunca devem ser apressadas. Enquanto falava, os dedos dela tocaram levemente os dele no balanço que pendia entre eles. Quando se desenrola naturalmente, acredita-se que forja um laço tão forte que nem mesmo a morte pode rompê-lo. Jack virou a mão, com a palma para cima, oferecendo um convite. Amara gentilmente colocou a mão na dele, seus dedos se entrelaçando em um abraço delicado. O simples toque despertou uma conexão que parecia mais íntima do que qualquer calor que ele já havia experimentado. Eu adoraria aprender mais sobre seus costumes, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Todos eles. Os lábios de Amara se curvaram em um sorriso que fez seu coração disparar. Eu gostaria de te ensinar, ela disse. À medida que a noite os envolvia, as estrelas começaram a brilhar uma a uma no céu de veludo. Jack sentiu uma mudança no ar entre eles, algo que transcendia meros acordos ou dívidas. Era tudo sobre a maneira como os olhos de Amara brilhavam com luz de estrelas quando ela o olhava. Ao entrarem, a casa se transformou. Não era mais apenas seu refúgio, mas agora um espaço compartilhado que pertencia a ambos. No topo da escada, enquanto trocavam suas despedidas, a mão de Jack roçou a dela, permanecendo por um momento a mais do que o necessário. Boa noite, Amara. Boa noite, Jack. Ela sussurrou, sua voz impregnada com a promessa das possibilidades de amanhã. Nesse momento, a unidade calma de Jack começou a vibrar a 0400, seu tom áspero cortando o silêncio sereno da manhã cedo. Ele instintivamente alcançou o dispositivo, seus anos de treinamento militar ativando-se antes que sua mente consciente estivesse completamente acordada. Comandante Reeves, ele respondeu, sua voz firme e clara apesar da hora matutina. Prioridade alfa, senhor. Mobilização total da equipe. Os Creel Raiders atacaram a colônia mineradora Artemis e há relatos de vítimas civis. A voz do capitão Harris estalou com urgência, despertando Jack de seu sono. Instantaneamente alerta, ele se sentou, com a adrenalina correndo por seu corpo. O tempo estimado de chegada é de 90 minutos, senhor. Os transportes estão se preparando agora, havia dito o capitão. Estarei lá em 30. Assim que Jack terminou a ligação, ele balançou as pernas para o lado da cama, passando a mão pelo cabelo desgrenhado, pronto para enfrentar o que quer que o aguardasse. Um leve toque na porta chamou sua atenção. Ali estava Amara na porta, com seu cabelo prateado caindo sobre os ombros, vestindo uma de suas camisetas. A visão dela causou uma pressão em seu peito. Você precisa ir, ela insistiu. Não era uma pergunta. Jack acenou com a cabeça, um leve toque de arrependimento em sua expressão. O dever chama, sinto muito. Quanto tempo? Ela perguntou, seus olhos lavanda fixando-se nos dele, firmes e intensos. Não sei, ele respondeu, uma sensação de incerteza infiltrando-se em sua voz. Podem ser dias, ou pode se estender por semanas. Com isso, ele se virou e caminhou em direção ao seu armário, pegando sua bolsa de equipamentos com o coração pesado. Os Creel não são conhecidos por sua disposição em se render. Amara entrou na sala, seus pés descalços deslizando silenciosamente sobre o piso de madeira polida. Mesmo entre o meu próprio povo, os Creel inspiram medo. Sua reputação implacável os precede. Jack hesitou, seu olhar fixo nela, contemplando o peso de sua presença. Eu já os encontrei antes. Minha equipe está bem preparada para o que está por vir. Ela se aproximou, sua presença era intoxicante, permitindo que ele percebesse a sutil e exótica fragrância de sua pele.
uma mistura de canela e uma essência indescritível que o intrigava. Na minha cultura, temos um ritual sagrado para os guerreiros antes de entrarem em batalha. O coração de Jack disparou enquanto ela se aproximava ainda mais. Dizem que compartilhar a energia vital pode fortalecer a resiliência de alguém contra a morte. A mão dela subiu suavemente para acariciar o rosto dele, seus dedos verdes e frios roçando contra a bochecha cheia de pelos. Entre os pares ligados, a conexão era especialmente poderosa. Jack engoliu em seco, lutando com o peso do momento. "É verdade?" Ele perguntou, buscando o olhar dela. "Sim", ela respondeu, com os olhos fixos nos dele, com uma certeza inabalável. "Você aceitaria uma bênção assim?" Em resposta, Jack se inclinou, fechando a distância entre eles e pressionou suavemente os lábios contra os dela. No momento em que seus lábios se encontraram, uma onda de calor percorreu seu corpo, semelhante à eletricidade, mas com um toque mais doce. Os lábios dela eram mais macios do que ele jamais havia imaginado. Tanto cederam quanto responderam de forma brincalhona aos seus. Enquanto se afastavam, ambos ofegantes, os olhos de Amara estavam arregalados de surpresa e admiração. Suas pupilas estavam dilatadas, uma reação que a pegou de surpresa. Seria uma surpresa ruim? Jack se perguntou, suas mãos agora repousando suavemente em sua cintura. "Não", ela respondeu, balançando a cabeça, seu cabelo prateado balançando suavemente. "Os humanos têm um gosto diferente. É mais intenso, e está me afetando de maneiras que eu nunca esperei." Jack levantou uma sobrancelha, intrigado. "Diferente como?" ele perguntou. "Seus faraomoans", ela explicou, sua voz assumindo um tom ligeiramente rouco, "desencadeiam intensas respostas biológicas em mim." A preocupação de Jack aumentou, mesmo enquanto o calor entre eles continuava a crescer. "Isso é perigoso para você?" ele perguntou, sua preocupação evidente. A risada de Amara ressoava como uma bela melodia. "Eu me vi lutando para manter a compostura. Meu povo sempre foi naturalmente sintonizado com espécies compatíveis. É uma característica que nos permitiu prosperar como comerciantes e diplomatas por toda a galáxia. No entanto, há algo particularmente cativante sobre a química humana. Eu sou essencialmente um afrodisíaco alienígena." Jack disse com um sorriso, puxando-a para mais perto. Era uma maneira grosseira de colocar, mas capturava a essência do momento. As mãos dela deslizaram pelo peito dele, e ele continuou. "Temos muito pouco tempo antes de você ter que ir." O que se desenrolou a seguir foi um turbilhão de sensações e descobertas. Seus corpos se moviam em uma harmonia instintiva que transcendia as fronteiras de suas biologias diferentes. Jack estava cativado pela maneira como a pele dela parecia emitir um brilho suave sempre que seus dedos a tocavam. Ele também ficou impressionado com a resposta dela a ele, uma abertura que incorporava tanto vulnerabilidade quanto força. Enquanto estavam entrelaçados, os momentos escorregando em direção à sua partida inevitável, Amara traçou suavemente as cicatrizes em seu peito com as pontas dos dedos. "Você encarou a morte mais vezes do que consigo contar", ela comentou suavemente. "É tudo parte do trabalho", Jack disse, segurando delicadamente a mão dela e pressionando os lábios contra ela. "E agora você tem que enfrentar tudo de novo." A voz dela permaneceu firme, mas ele pôde ver a preocupação piscando em seus olhos. "Eu prometo que vou voltar", ele a assegurou. "Eu tenho mais razões agora do que nunca." Enquanto Jack vestia seu equipamento de combate, Amara se sentou na cama, envolta em um lençol, com os olhos fixos nele. A domesticidade do momento parecia ao mesmo tempo peculiar e perfeitamente natural, como se eles estivessem juntos há anos, em vez de apenas alguns dias. "Há mais uma coisa que você precisa saber", ela disse, sua voz firme enquanto ele ajustava seu colete tático. Jack hesitou, a curiosidade brilhando em seus olhos. "O que é?" ele perguntou. "Meu povo", ela continuou, "nós formamos conexões rapidamente quando a compatibilidade é forte. A intimidade física acelera a jornada entre eles." Ela prendeu seu olhar ao dele, sua expressão séria. "O que estou tentando transmitir é que sua ausência vai me afetar mais do que você pode imaginar." Jack se aproximou, voltando para o lado dela,
e delicadamente segurou o rosto dela em suas mãos. Eu também sentirei o seu, ele disse. E não era apenas uma questão de biologia alienígena. Era simplesmente a conexão entre eles. Ele se inclinou e a beijou novamente, desta vez mais profundamente, saboreando a sensação dela contra ele, tentando gravar isso em sua memória. Depois de um momento, ele deu um passo para trás, colocando a mochila de equipamentos no ombro, o peso do momento que compartilharam pairando no ar. Os vizinhos estarão de olho em você. A senhora Chandler, que mora ao lado, tem uma chave reserva da sua casa. E só para você saber, Rufus, meu gato, prefere a comida azul em vez da vermelha. Amara acenou com a cabeça, sua compostura impressionante dada a situação. Eu vou me virar, ela garantiu. Concentre-se em voltar em segurança. Quando Jack chegou à porta do quarto, ele parou para um último olhar. A visão de sua pele verde contrastando com os lençóis brancos e frescos, seu cabelo prateado caindo sobre os ombros e seus olhos lavanda fixos nos dele com uma intensidade penetrante que acelerava seu coração, era uma memória que ele sabia que o acompanharia através dos desafios que o aguardavam. Jack, ela chamou enquanto ele começava a se afastar. Na minha cultura, dizemos, retorne com seu espírito intacto, pois agora ele carrega um pedaço do meu. Ele acenou com a cabeça, sua garganta se apertando de emoção. Eu vou. 40 minutos depois, enquanto seu transporte subia para o céu, Jack se pegou passando os dedos pelos lábios, ainda formigando com a lembrança do beijo dela. O que quer que tivesse acontecido com o Krell, ele agora possuía algo inestimável para retornar. Algo que ele nem sequer havia percebido que estava faltando até uma semana atrás. 3 dias após a partida de Jack, Amara acordou com uma sensação incomum agitando seu abdômen. Uma suave calidez irradiava daquele ponto, desconhecido, mas de alguma forma reconfortante. Ela colocou a mão sobre ele, sentindo uma leve vibração sob seus dedos. Impossível! Ela sussurrou na quietude do quarto vazio. Embora a possibilidade teórica de reprodução humana viridian existisse, era um fenômeno extremamente raro, exigindo múltiplos encontros e uma compatibilidade biológica precisa. Os sinais eram inconfundíveis. O calor que irradiava dela, o brilho sutil sob sua pele e a consciência aguçada de seu entorno levaram a uma conclusão inegável. Ela estava esperando o filho de Jack. Amara sentou-se na beirada da cama, sua mente correndo com pensamentos e emoções. Entre seu povo, uma concepção tão rápida era vista como uma bênção dos ancestrais, um testemunho de uma união abençoada pelo divino. Mas como Jack reagiria a essa notícia? Enquanto a gestação humana normalmente dura 9 meses, as gravidezes viridianas são notavelmente breves, durando apenas 4. Seu filho chegaria antes que ele tivesse um momento para compreender completamente a realidade de tudo isso. Justo então, uma batida na porta da frente interrompeu sua reverie. Colocando um roupão, ela desceu as escadas, antecipando a presença familiar da senhora Chandler, provavelmente trazendo mais uma caçarola. Em vez disso, ela descobriu seu pai parado na varanda. Pai, Amara piscou em surpresa. O que você está fazendo aqui? A expressão de Therian era séria. Precisamos conversar, filha. Posso entrar? Ela se afastou, percebendo de repente sua aparência desleixada e o ambiente claramente humano que o cercava. Therian entrou com cautela, seu olhar absorvendo cada detalhe do entorno. Então, é aqui que ele está te mantendo? Ele murmurou, com um leve tom de preocupação na voz. Ele não está me mantendo em lugar nenhum. Amara respondeu, com um tom resoluto. Esta é minha casa agora. Therian soltou um suspiro pesado, seus ombros caindo em derrota. As famílias nobres souberam do seu casamento e estão longe de estar satisfeitas. Elas não têm mais autoridade sobre a minha vida, declarou Mars, cruzando os braços de forma desafiadora. Você não compreende a gravidade da situação, ele respondeu, com a preocupação estampada no rosto. Estão me acusando de violar os protocolos comerciais ao te oferecer sem o consentimento deles. Estão ameaçando retirar o status de comerciante da nossa família, ele disse, com os olhos implorando por ela. Eles querem que você volte para casa e anule o casamento. Um intenso instinto protetor surgiu dentro de Amara ao ouvir suas palavras.
Sua mão se moveu instintivamente para o abdômen, um gesto carregado de significado. "Isso é impossível agora", exclamou Therian, com os olhos arregalados em descrença enquanto acompanhava seu movimento. "Você não pode estar falando sério." "Eu carrego o filho dele", ela declarou, levantando o queixo com um sentimento de orgulho. Seu pai recuou, como se tivesse sido atingido por sua revelação. Com um rápido aceno para seus ancestrais, ela sentiu uma onda de gratidão, afirmando que essa união estava destinada a acontecer. Antes que Therian pudesse pronunciar uma palavra, a calma de Amara foi interrompida por um som de zumbido. Era a frequência de emergência que Jack havia confiado a ela. Ela a ativou sem hesitar. Uma voz masculina que ela não reconhecia preencheu o ar. "Este é o Tenente Foster. Houve um incidente durante o engajamento Krell. O comandante Reeves ficou ferido." Naquele momento, a sala parecia estar inclinando ao seu redor. "Quão sério é?" "Estável, mas crítico. Ele está sendo transportado de volta para a base agora." "Eta, 4 horas. Estarei lá", ela disse, seus dedos tremendo enquanto encerrava a ligação. Therian a observou, sua expressão suavizando-se com preocupação. "Você realmente se importa com essa pessoa, não se importa?" Amara acenou com a cabeça, já alcançando suas roupas. "É mais do que apenas cuidado. Estamos ligados." A resposta inesperada dele a pegou de surpresa. "Então eu vou te ajudar. Que se danem as famílias nobres." No hospital militar, Amara se viu andando de um lado para o outro na sala de espera estéril, sua mente acelerada com pensamentos e emoções. Seu pai estava sentado perto, observando a cena com um olhar atento. Vários oficiais humanos e seus cônjuges a observavam com curiosidade aberta, seus sussurros flutuando pelo ar. Alguns falavam com simpatia, enquanto outros eram menos gentis em seu julgamento. Os murmúrios ecoavam o sentimento do momento. A noiva alienígena do comandante, que havia se casado há apenas uma semana. Um encontro inesperado se desenrolou quando uma mulher em um uniforme elegante se aproximou, estendendo a mão com confiança. "Sra. Reeves, sou a Coronel Diane Morris." Ela se apresentou. "Jack serve sob meu comando." Amara aceitou o aperto de mão, observando a firmeza do aperto da coronel, que dizia muito sobre seu caráter. "Como ele está?" "Duro como eles vêm", respondeu o coronel com um sorriso contido nos lábios. Ele levou fogo de plasma enquanto protegia bravamente os civis durante a evacuação. Com queimaduras cobrindo 20% do seu corpo, ele enfrentou um desafio assustador, mas os paramédicos chegaram até ele rapidamente. "Ele vai se recuperar." Uma onda de alívio tomou conta de Amara, tão intensa que ela balançou ligeiramente sobre os pés. O coronel, percebendo sua instabilidade, lançou a ela um olhar preocupado. "Você está bem?" ele perguntou. "Sim, eu." Amara começou a responder, mas uma dor aguda e súbita em seu abdômen interrompeu suas palavras. Ela ofegou, curvando-se de dor. "Chame um médico", gritou o coronel Morris, rapidamente guiando Amara até uma cadeira próxima. Mas Amara, através de dentes cerrados, conseguiu protestar. Não são médicos humanos. Eles não vão entender." Em um instante, Therian estava ao seu lado, pronto para ajudar. É a conexão que permite que ela sinta seu sofrimento. O coronel Morris levantou uma sobrancelha, o ceticismo estampado em seu rosto, mas ele acenou com a cabeça em resposta. "O que você precisa?" ele perguntou. "Eu preciso vê-lo", Amara respondeu, endireitando-se com grande esforço. Enquanto isso, Jack flutuava em um vazio de escuridão, a dor uma eco distante, contida pela medicação que percorria seu sistema. Algo o puxava, um laço, uma conexão indefinível que ele sentia instintivamente ser compelido a seguir. Ao se entregar a essa atração, ele se tornou consciente de uma presença ao seu lado. Uma mão fria repousou suavemente em sua testa, e com isso, a dor começou a desaparecer ainda mais. "Amara", ele murmurou, embora seus lábios permanecessem imóveis. "Estou aqui", uma voz da câmera, não sussurrando em seus ouvidos, mas ressoando em sua mente. "Siga minha energia de volta." Jack sentiu uma conexão se formando entre eles, uma corrente de calor e luz. A consciência dele se lançou em direção a isso,
como um nadador rompendo a superfície da água. Ele abriu os olhos e viu Amara inclinada sobre ele, suas mãos repousando suavemente em seu peito. Um suave e radiante brilho pulsava do ponto de contato entre eles. O rosto dela estava marcado pela concentração, gotas de suor se formando em sua testa. "O que você está fazendo?" ele perguntou, a curiosidade se misturando com a preocupação. Ele lutou para falar. Sua voz mal era um sussurro. "Compartilhe sua força." Ele sussurrou. "É desgastante, mas isso acelerará sua recuperação." Enquanto Jack falava, ele se deu conta dos outros na sala, a equipe médica, com os olhos arregalados de espanto enquanto observavam os monitores, exibindo uma rápida melhora em seus sinais vitais. "Você não deveria se desgastar," ele disse suavemente, segurando seu pulso com um toque leve. Amara ofereceu um sorriso, embora ele pudesse ver a tensão por trás dele. "Sou mais forte do que pareço," ela respondeu, com a voz firme. "E além disso, eu não estou mais sozinha." Ele levou um momento para compreender completamente o peso de suas palavras. Então sua mão livre deslizou para seu abdômen e uma onda de compreensão a envolveu. "Seu." Ele não conseguiu completar o pensamento. Suas emoções eram intensas demais para serem articuladas. "Sim," ela afirmou, seus olhos lavanda brilhando com revelação. "Nossas energias se entrelaçaram de maneiras que nenhum de nós jamais imaginou. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar." Jack estava sobrecarregado por um turbilhão de emoções. Choque, admiração e medo se misturavam dentro dele. Mas por baixo de tudo isso, havia uma alegria intensa. Como isso poderia acontecer tão rapidamente? "É incrivelmente raro," ela explicou, sua voz firme e reconfortante. "Meu povo se refere a isso como reconhecimento da alma. É quando dois seres estão tão perfeitamente alinhados que a vida floresce desde sua primeira união." O médico limpou a garganta, um toque de constrangimento em seu comportamento. "Comandante, seus sinais vitais estão se estabilizando de forma notável. O que quer que ela esteja fazendo, está funcionando." O olhar de Jack permaneceu fixo em Amara, uma sensação de admiração o invadindo. "Ela está salvando minha vida." Novamente. Enquanto a equipe médica continuava a monitorar sua condição em melhora, Jack instintivamente puxou Amara para mais perto, tomando cuidado para não agravar suas lesões. "Há algo mais, não há? Você está preocupada?" Ela deu uma leve acenada com a cabeça. "Meu pai está aqui. As poderosas famílias do meu mundo garantiram nosso casamento e agora elas devem aceitar isso." Sua voz estava firme, cheia de uma determinação silenciosa. "Eu fiz minha escolha." Jack apertou a mão dela, sentindo o laço entre eles se intensificar a cada batida do coração. Não importava quais obstáculos os aguardavam, diferenças culturais, desaprovação da família ou os riscos inerentes à sua profissão, eles os enfrentariam lado a lado. Com um terceiro batimento cardíaco agora entrelaçado em seu vínculo, a motivação deles para ter sucesso cresceu ainda mais forte. 2 semanas após a lesão de Jack, sua casa havia se transformado em um inesperado centro de atividade. Jack estava sentado na varanda, suas queimaduras em processo de cicatrização ocultas sob curativos regenerativos, observando com uma mistura de diversão e curiosidade enquanto mais um visitante se aproximava. O comandante Reeves se aproximou da Sra. Chandler, sua vizinha idosa, que estava equilibrando o que parecia ser sua terceira caçarola da semana. "Eu trouxe o jantar para você e sua adorável esposa," disse ele com um sorriso caloroso. "Isso é muito gentil da sua parte." Jack respondeu, levantando-se cuidadosamente para aceitar o generoso prato. "Mas você realmente não precisa continuar nos alimentando," disse a Sra. Chandler, acenando com a mão de forma desdenhosa. "Bobagem," veio a resposta firme. Um homem se recuperando de ferimentos de batalha e uma mãe grávida, ambos precisam de uma nutrição adequada. Ela se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. "É verdade o que estão dizendo? O bebê nascerá em apenas 3 meses. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar."
Jack acenou com a cabeça, um sorriso orgulhoso se espalhando pelo seu rosto. Sim, ele confirmou. As gestações viridianas progridem muito mais rápido do que as humanas. É realmente notável, exclamou a Sra. Chandler. Você consegue acreditar? Apenas um mês atrás, você era um solteirão. Ela deu um tapinha amigável em seu braço. Todo o bairro está comentando sobre vocês dois. Vocês são o primeiro casal humano viridian em nossa colônia. Que história romântica. Como Sra. Chandler saiu, Jack trouxe a caçarola para dentro e encontrou Amara na sala de estar, imersa em um mar de tablets cheios de informações sobre Viridian e cuidados com bebês humanos. Ele não pôde deixar de notar a suave curva de seu abdômen, um sinal da vida crescendo dentro dela, e a maneira como sua pele irradiava um brilho interior cativante que o deixava em admiração. Outra deliciosa oferta da Sra. Chandler, comentou Amara, olhando para ele com um sorriso radiante. Ela está determinada a engordar nós dois, respondeu Jack com uma risada, colocando o prato de lado enquanto se juntava a ela no sofá. Como você está se sentindo? Forte, ela disse, gentilmente pegando a mão dele e colocando-a em sua barriga. O pequeno está prosperando. Jack se maravilhou com o calor que irradiava sob sua palma. Eu ainda não consigo acreditar como tudo está acontecendo tão rápido. Ela olhou para ele com um brilho brincalhão nos olhos. Está tudo acontecendo rápido demais para o seu conforto. A voz de Amara carregava um toque de vulnerabilidade enquanto ela falava. Jack se inclinou e a beijou suavemente na testa. De jeito nenhum, ele respondeu, apenas de uma forma que eu não esperava. Ele fez uma pausa por um momento, então acrescentou com um sorriso brincalhão. Quando concordei em me casar com você, pensei que estava me inscrevendo para ter uma empregada. Em vez disso, recebi um milagre. Os olhos de Amara brilhavam com uma profunda emoção. Na minha cultura, bênçãos inesperadas são consideradas os presentes mais preciosos de todos. Assim que estavam saboreando esse momento, o toque da unidade de comunicação quebrou o silêncio. Jack ativou o dispositivo e o rosto severo do Coronel Morris apareceu na tela. Comandante, ele começou, seu tom sério. Acabamos de receber um pedido diplomático formal dos representantes de Viridian. Eles estão insistindo em uma audiência com você e sua esposa amanhã, às 09 Zel. Jack percebeu a tensão de Amara ao seu lado. As famílias nobres estarão lá. Ele confirmou, encerrando a ligação. Amara começou a andar de um lado para o outro nervosamente. Sua ansiedade era palpável. Eles não vão tornar isso fácil, Jack, ela disse, sua voz carregada de preocupação. A nobreza viridiana valoriza muito as linhagens e os casamentos arranjados. Nossa união desafiou séculos de tradição. Que tentem nos separar, Jack declarou, com a mandíbula cerrada e uma determinação inabalável. Eles logo descobrirão que os humanos não se intimidam facilmente. Amara olhou para ele, sua expressão suavizando-se enquanto absorvia sua feroz determinação. O que nos cativa em sua espécie é a notável resistência diante de desafios insuperáveis. Sua crença inabalável de que você triunfará, não importa as circunstâncias. Foi isso que te atraiu para mim? Jack perguntou, envolvendo-a em um abraço suave. Minha teimosia como ser humano, ela sussurrou, seus dedos traçando delicadamente a linha de sua mandíbula. E outras qualidades que nos tornam exclusivamente humanos. Seus lábios se encontraram em um beijo que rapidamente se aprofundou, acendendo uma conexão entre eles que ardia com intensa paixão. Desde sua lesão, o relacionamento físico deles havia sido compreensivelmente limitado. No entanto, a recuperação de Jack estava avançando rapidamente, para a alegria de Amara. Naquela noite, enquanto estavam entrelaçados na cama, a cabeça de Amara repousava confortavelmente contra o peito dele, e o calor da conexão deles preenchia o quarto. Jack finalmente se abriu sobre os pensamentos que estavam pesando em sua mente. Depois de amanhã, precisamos realmente conversar sobre a minha carreira, ele disse suavemente. Estou começando a perceber que a implantação em combate pode não ser compatível com ser pai. Amara mudou de posição, apoiando-se para encontrar o olhar dele. Você está pensando em deixar o exército? Jack hesitou por um momento avaliando suas opções.
Existem posições administrativas, funções de treinamento, muitas maneiras de servir sem estar na linha de frente. Ele explicou. A surpresa de Amara era palpável enquanto ela respondia. Você realmente faria isso? Para nós, para nossa família, disse Jack, com a mão descansando suavemente e de forma protetora sobre seu filho em crescimento. Eu passei minha vida lutando. Talvez seja a hora de focar em construir algo em vez disso. Os olhos de Amara brilhavam na luz suave e tênue. Meu pai sempre me alertou sobre os perigos dos humanos. Ele acreditava que a sua espécie tomaria o que quisesse sem pensar duas vezes. No entanto, ele estava enganado sobre muitas coisas. Não completamente. Jack interveio com um sorriso cúmplice. Quando queremos algo, podemos realmente ser bastante implacáveis. Ele traçou suavemente a curva da bochecha dela, seu coração cheio de desejo. Naquele momento, tudo o que ele desejava era construir uma vida para sua filha que a honrasse. Na manhã seguinte, eles se vestiram com atenção especial aos detalhes. Jack vestindo seu uniforme militar formal, pronto para enfrentar o dia que estava por vir. Amara estava graciosamente em pé, vestindo um vestido verde-água que não apenas abraçava sua figura em evolução, mas também celebrava seu rico patrimônio cultural. Pronta para a batalha? Jack perguntou enquanto se preparavam para partir. Amara ajustou a gola, seus dedos hesitando sobre o tecido, uma conexão sutil entre eles. Com você ao meu lado, a câmara diplomática do quartel-general militar se destacava, suas superfícies metálicas brilhantes exalando um ar de eficiência austera. Dentro, 3 dignitários em um vibrante verde azulado nos aguardavam, suas elaboradas vestes e expressões severas, formando um contraste marcante com a decoração utilitária que os cercava. O coronel Morris os recebeu na entrada. Eles estavam lá há 1 hora, examinando cada detalhe e encontrando defeito em tudo. Isso não é o que eu assinei como comandante, ela murmurou, sentindo o peso das dores de cabeça diplomáticas pressionando sobre ela. Deixe isso nas mãos de um especialista experiente, coronel. Jack a assegurou com confiança. Ao entrarem na presença da mais velha Veridian Rose, sua pele verde salpicada de prata o marcava como um membro de uma das linhagens mais antigas. Amara, filha de Therian, ele a abordou com um tom formal. Você se encontra diante de sérias acusações de violar os costumes sagrados da preservação da linhagem. Como você responderá? Justo quando Amara se prepara para falar, Jack avança, sua voz resoluta. Ela fala como minha esposa e a mãe de nosso filho. Quaisquer alegações contra ela devem primeiro me confrontar. O olhar do veridiano se estreitou. Humano, você não entende nossos costumes, disse ele, sua voz impregnada de uma autoridade sobrenatural. Jack, no entanto, permaneceu impassível. Então, ilumine-me, ele respondeu calmamente. Do meu ponto de vista, parece que você está tentando interferir em uma união legal e em uma gravidez abençoada. A palavra abençoada provocou uma onda de reação entre os veridianos. Eles trocaram olhares, seu comportamento anteriormente arrogante vacilando um pouco. Uma verdadeira bênção não pode surgir de um mero acordo de quitação de dívidas, insistiu o ancião, embora sua convicção parecesse vacilar. Amara se colocou ao lado de Jack, com a cabeça erguida, irradiando confiança. Suas energias haviam se entrelaçado desde a primeira união dos pacotes mais velhos. Uma criança, forte e vibrante, estava crescendo dentro dela. Você se atreveria a desafiar a vontade dos ancestrais? Assim começou a confrontação diplomática, marcando o início de um novo capítulo em sua jornada inesperada juntos. O ar na câmara diplomática estava carregado de tensão, crepitando como eletricidade estática. O rosto do Elder Pack havia se tornado de um verde floresta profundo, uma clara indicação de agitação entre os veridianos. A vontade dos ancestrais não é sua para interpretar, criança. Ele disparou para Amara, sua voz aguda e inflexível. Assim que as tensões ameaçavam aumentar, as portas da câmara se abriram suavemente. Entrou um homem humano alto e distinto, com cabelos salpicados de prata e a insígnia de um almirante marcando sua presença com autoridade. Ao lado dele estava uma impressionante mulher Dorian com pele azul cativante, adicionando um ar de mistério à cena. Isso é suficiente, Elder Pax, declarou o almirante,
sua voz ressoando com autoridade. Esta reunião agora está sob a jurisdição da Aliança Galáctica. O Coronel Morris imediatamente ficou em posição de sentido, com surpresa evidente em seu rosto. Almirante Harrington, senhor, não estávamos esperando por você. Fique à vontade, coronel. Os olhos do almirante Harrington percorreram a sala antes de finalmente se fixarem em Jack e Amara. O comandante Reeves sente falta de Reeves. Peço desculpas pela interrupção, mas sua situação chamou a atenção dos mais altos escalões. Pacotes de anciãos, ele começou, seu tom sério. Esta é uma questão profundamente enraizada na cultura Viridian. Não é apenas uma questão simples. É um incidente diplomático entre espécies com implicações significativas. A voz do almirante era firme enquanto ele continuava. Como enviado especial da Aliança para Relações Interespécies, é minha responsabilidade lidar com esta situação. A mulher andoriana deu um passo à frente, sua presença exigindo atenção. Talvez seja a hora de nos apresentarmos, disse ela com um sorriso caloroso. Eu sou a doutora Terra, uma xenobiologista e esposa do almirante há 15 anos. À medida que suas palavras penetravam, Jack sentiu uma onda de compreensão tomar conta dele. O almirante Harrington foi um dos primeiros oficiais humanos de alto escalão a se casar com um alienígena. Sua união com a doutora Terra havia gerado uma onda semelhante de controvérsia anos antes. Agora, o almirante continuou. Proponho que tenhamos uma discussão civil, como convém a representantes de civilizações avançadas. Antes que alguém pudesse responder, Amara ofegou, curvando-se em surpresa. Jack correu para o lado dela, oferecendo apoio enquanto ela pressionava a mão contra o abdômen. Amara, o que há de errado? Ele perguntou, com preocupação estampada no rosto. A pele dela havia adquirido um tom de menta pálido, e sua respiração estava superficial. É o bebê? Ele se perguntou, com a ansiedade se infiltrando em sua voz. O Dr. Terra se moveu com uma urgência inesperada, percebendo que algo estava errado. Com o scanner médico já em mãos, Jack avaliou a situação. Os sinais vitais dela estavam flutuando e o feto estava em sofrimento. Ele olhou para cima, encontrando o olhar de Amara. Seus traços azuis estavam marcados pela determinação. Precisamos levá-la ao médico imediatamente. Ele insistiu. Sem hesitar, ele pegou Amara em seus braços, ignorando a dor de suas próprias feridas em processo de cicatrização. Com um gesto firme, o coronel Morris os guiou por uma porta lateral que se abria diretamente na instalação médica da base. Os anciãos Viridian seguiam atrás, sua hostilidade anterior dando lugar a um sincero sentimento de preocupação. O ancião Pax falou rapidamente em um dispositivo de comunicação, suas palavras fluindo em sua língua nativa. Enquanto isso, na sala médica, os médicos humanos trocavam olhares perplexos enquanto examinavam a extraordinária fisiologia de Amara. A bioquímica dela está passando por mudanças significativas, relatou um médico, com a voz tingida de preocupação. Estamos mal preparados para a obstetrícia Viridian, especialmente quando se trata de uma gravidez híbrida. Abra um caminho. Uma voz autoritária ecoou enquanto Therian empurrava a multidão, acompanhado por uma mulher idosa de Viridian que carregava uma caixa ornamentada. Conheçam a curandeira Mira, uma especialista em saúde reprodutiva. Jack hesitou por um momento antes de dar um passo para trás, concedendo à curandeira Viridian o espaço necessário para cuidar de Amara. Com a graça de anos de experiência, as mãos da mulher idosa deslizaram sobre o abdômen de Amara, aplicando substâncias luminosas em áreas específicas. Enquanto trabalhava, sua voz subia e descia em um canto suave e melódico, tecendo uma tapeçaria de sons que preenchia o ar ao redor deles. O material genético humano é notavelmente resiliente, explicou a curandeira Mira, sua voz firme em meio ao caos. Está ultrapassando os limites do desenvolvimento, superando até mesmo os padrões estabelecidos pela Viridian. Ela fez uma pausa, um leve sinal de preocupação cruzando seu rosto enquanto acrescentava. Mas meu corpo está lutando para acompanhar essas mudanças. Nesse momento, a doutora Terra juntou-se a ela, seus olhos focados nas leituras enquanto comparavam anotações, ambas cientes da importância de suas descobertas.
Fascinante. O desenvolvimento do feto está gerando padrões de energia únicos que eu nunca encontrei antes. Jack caminhava de um lado para o outro, a ansiedade percorrendo seu corpo enquanto se sentia completamente impotente. Você pode ajudá-la? Ele perguntou com desespero na voz. Juntos, talvez? Respondeu a curandeira Mira, com um tom calmo e reconfortante. Seu vínculo com ela é uma parte essencial disso. Quando Jack se aproximou da mesa de exame, encontrou Amara deitada lá, com o rosto contorcido de agonia. Ele segurou delicadamente a mão dela, e naquele momento, uma poderosa onda de energia fluiu entre eles. O vínculo é forte, observou a curandeira Mira, observando a conexão deles, mas ainda permanece incompleto. O ritual permaneceu incompleto, pairando em um estado de incerteza. Que ritual? Jack perguntou, com a curiosidade despertada. A ligação das almas, respondeu Therian com um tom firme. É uma prática sagrada normalmente realizada antes da concepção. Este ritual serve para estabilizar a conexão energética entre os parceiros, garantindo um vínculo mais profundo. Vamos fazer isso agora, Jack insistiu, sua determinação inabalável. Os anciãos avançaram, suas expressões sérias. Não é tão simples, um deles alertou. O ritual requer. Não me importo com o que requer, Jack interrompeu, sua voz firme. Se isso o salvar, estou disposto a fazer. O curandeiro idoso acenou com a cabeça em aprovação, reconhecendo a coragem nas palavras de Jack. Essa é a razão pela qual as uniões humanas Viridian têm um poder tão imenso. Sua determinação inabalável destrói nossas tradições cautelosas. Ela guiou Jack a colocar uma mão suavemente sobre o coração de Amara e a outra em seu abdômen. Agora concentre-se na ligação que vocês compartilham. Ela o incentivou. Sinta a energia que pulsa entre vocês. Jack fechou os olhos, concentrando-se intensamente na conexão que havia florescido desde a primeira noite que passaram juntos. Ele se lembrou do calor do sorriso dela e da melodia do riso dela, ambos gravados em sua mente como uma canção querida. O momento em que os olhos lavanda dela brilharam ao encontrarem os dele foi inesquecível. Era mais do que apenas atração física, transcendia a mera conveniência. O que havia começado como um simples acordo havia evoluído para algo verdadeiramente profundo. Eu te amo, ele sussurrou, as palavras fluindo dele sem esforço. Sob sua palma, ele sentiu um pulso vibrante de energia, não apenas de Amara, mas também de seu filho. Era uma conexão profunda em 3 vias, que se tornava mais forte a cada batida do coração. À medida que o ambiente caía em silêncio, um brilho suave irradiava do ponto onde seus corpos se encontravam, iluminando o vínculo íntimo que compartilhavam. A respiração de Amara gradualmente se estabilizou e o tom verde vibrante de sua pele voltou ao seu brilho normal. Extraordinário, murmurou a doutora Terra, com o olhar fixo no fenômeno que se desenrolava. Os padrões de energia estão se estabilizando. Quando os olhos de Amara se abriram, eles imediatamente se fixaram nos de Jack. Uma sensação de reconhecimento e conexão surgindo entre eles. Eu senti você, ela disse suavemente. A curandeira Mira deu um passo para trás, uma expressão de satisfação iluminando suas feições antigas. O vínculo agora está completo. A criança se desenvolverá normalmente, embora o que normal significa para essa combinação única ainda esteja por ser descoberto. O almirante Harrington observou todo o processo se desenrolar com grande interesse. À medida que a crise médica começou a diminuir, ele se dirigiu a Jack e Amara. O que testemunhamos aqui hoje é exatamente o motivo pelo qual a aliança precisa de representantes como vocês, ele comentou. A união de vocês conecta mundos e caminhos que diplomatas têm lutado para unir por décadas. Representantes? Jack indagou, sua curiosidade despertada. Embaixadores oficiais para a integração entre humanos e alienígenas, o almirante esclareceu. A galáxia está assistindo sua história se desenrolar, comandante. Um casamento inicialmente arranjado para quitar uma dívida floresceu em uma conexão genuína, gerando nova vida e unindo diferentes espécies diante da adversidade. Jack olhou para Amara, que agora segurava seu abdômen de forma protetora, um símbolo da jornada inesperada que estavam fazendo juntos.
Isso significaria uma mudança profunda em nossas vidas. E também proporcionaria proteção contra qualquer um que pudesse ameaçar sua família, comentou o almirante Harrington, lançando um olhar significativo para os anciãos viridianos. A imunidade diplomática abrange também as unidades familiares. O Elder Pax avançou, seu comportamento visivelmente alterado. Talvez tenhamos sido rápidos demais em nosso julgamento, disse ele pensativamente. O que testemunhamos aqui indica que os ancestrais realmente favorecem esta união. Um sorriso surgiu no rosto de Therian, incapaz de conter sua alegria. Isai havia te avisado que eles fariam isso. Enquanto a sala vibrava com discussões animadas sobre implicações diplomáticas e avanços médicos, Jack sentou-se próximo a Amara. As testas dele se tocaram suavemente e suas mãos estavam entrelaçadas, repousando de forma protetora sobre seu filho. Que lua de mel é esta? Ele murmurou com um toque de diversão. Amara riu suavemente em resposta. Na minha cultura temos um ditado: o caminho cheio de obstáculos leva aos maiores tesouros. Jack se inclinou e a beijou suavemente. Então devemos estar a caminho de algo verdadeiramente extraordinário. 3 meses após a crise médica, Jack se encontrou na varanda de sua nova residência diplomática, contemplando as luas gêmeas de Viridia, enquanto subiam sobre as torres reluzentes da cidade capital. A transformação de um noivo hesitante em um embaixador interespécies foi tanto rápida quanto inesperada, refletindo a natureza imprevisível de seu relacionamento com Amara. Não é lindo? Therian se aproximou dele, estendendo um copo de espíritus Viridian. Eu nunca pensei que veria minha filha trazer um humano para nossa casa ancestral, especialmente não como uma diplomata respeitada. Jack aceitou a bebida com um aceno, um reconhecimento silencioso da importância do momento. A vida tem um jeito de nos surpreender de forma inesperada. Há apenas alguns meses, eu me vi como um soldado, reclamando do caos da minha casa bagunçada. Therian soltou uma risada diante da minha situação. Mas então seu comportamento mudou, e eu pude ver o peso de suas preocupações quando ele se revelou ser um pai desesperado, lidando com dívidas crescentes. Eu te devo um pedido de desculpas, Jack. Usar minha filha para quitar uma dívida esteve longe de ser o meu momento mais orgulhoso. Jack acenou com a cabeça em concordância, reconhecendo o peso das minhas palavras. No entanto, ele acrescentou que, no final das contas, isso levou a um resultado inesperado que nenhum de nós poderia ter previsto. Seu olhar se desviou em direção à porta aberta, onde Amara estava sentada tranquilamente em uma cadeira de balanço, segurando seu filho recém-nascido em seus braços. Therian virou seu olhar para onde Nexor estava, um sentimento de orgulho brilhando em suas feições. Nexor é realmente uma criança extraordinária, a primeira de seu tipo. Os curandeiros acreditam que sua herança dupla lhe confere habilidades únicas, comentou Jack. Eles já estão discutindo sobre ele como se fosse uma ponte entre mundos. Não é exatamente quem ele é. Therian levantou seu copo em um brinde. Há novos começos. Dentro, Amara cantava suavemente uma canção de ninar viridiana para o pequeno Nexor. Sua pele, de um tom de verde mais claro que o dela, brilhava com delicados subtons dourados que dançavam à luz. Quando seus olhos se abriram, revelaram um tom de azul cativante, intercalado com delicadas manchas de lavanda, um reflexo impressionante das características de seus pais. Amanhã, o grande templo sediaria a cerimônia formal de bênção, onde dignitários dos governos humano e viridian se reuniriam para testemunhar este evento significativo. O que havia começado como um acordo privado havia evoluído para um poderoso símbolo de cooperação entre diferentes espécies, com sua pequena família no centro de tudo. Jack se desculpou educadamente da reunião com os Therians e foi se juntar à sua esposa e filho. Amara olhou para cima enquanto ele se aproximava, seu rosto irradiando felicidade. Ele acabou de adormecer. Ela sussurrou. E ele está tão tranquilo aqui. Jack se ajoelhou ao lado deles, seus dedos tocando suavemente a bochecha de Nexor. O bebê se mexeu levemente e, para a surpresa deles, sua mãozinha agarrou instintivamente o dedo de Jack com uma força notável. Ele conhece o pai? Disse Amara suavemente. Eu ainda não consigo acreditar que ele está a apenas algumas horas de distância.
murmurou Jack, lutando para compreender a realidade de tudo isso. Amara ajustou Nexor em seus braços e então estendeu a mão livre para pegar a mão de Jack. Você se arrepende? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. De ter sido jogado em tudo isso? Jack balançou a cabeça firmemente, sem um momento de dúvida. Devo confessar que, quando seu pai primeiro propôs a ideia de se casar com você, eu realmente pensei que ele estava brincando. Isso me deixou em lágrimas por uma semana inteira, lutando com a realidade de ser vendida a um humano. Amara recordou com um sorriso irônico. Eu me lembro do momento em que te vi parado ali, parecendo tão nervoso quanto eu me sentia. Eu não estava nervoso, Jack retrucou, fingindo indignação. Eu estava estrategicamente contemplativo. Amara riu. O som tão contagiante que fez Nexor se mover mais uma vez. É assim que você chama isso? Eu ainda consigo lembrar vividamente de como suas mãos tremiam quando você segurou as minhas. Reflexos prontos para o combate, Jack insistiu, inclinando-se para dar um beijo suave em seus lábios. Mas sejamos honestos. Eu não fui a que teve as lágrimas desaparecendo no instante em que nossos olhares se cruzaram. Você percebeu isso? Amara perguntou, um rubor se aprofundando em suas bochechas. Eu percebi tudo sobre você, Jack confessou, seu olhar caloroso e sincero. Eu ainda faço. O momento íntimo deles foi de repente interrompido por uma leve batida na porta. O almirante Harrington apareceu na entrada, acompanhado de sua esposa Endoriana, que estava orgulhosamente ao seu lado. Perdoem a interrupção, disse o almirante, sua voz firme, mas calorosa. Queríamos prestar nossas homenagens antes da cerimônia de amanhã. Jack se levantou para cumprimentá-los, um sorriso acolhedor no rosto. Almirante, doutor, por favor, entrem. Assim que entraram, a doutora Tera não perdeu tempo, sua curiosidade clínica mal disfarçando a empolgação, enquanto se dirigia diretamente a Amara. Posso? Ela perguntou, seus olhos se voltando para o bebê. Amara acenou com a cabeça, colocando delicadamente Nexor nos braços azuis da Endoriana. A doutora Tera se inclinou, seu olhar cheio de uma suave expertise enquanto o examinava. Notável, ela murmurou, sua voz tingida de admiração. A assinatura de energia dele é diferente de tudo que já registrei. A mistura ideal de resiliência humana e sensibilidade vibrante cativou o almirante Harrington, que observava com um sorriso orgulhoso. Ele sabia que esse momento transformaria tudo o que você pensava entender. Já, os pedidos de licenças de casamento entre espécies haviam aumentado em impressionantes 300% em todo o território do leão. As pessoas só precisavam ver que era possível, disse Jack, aproximando-se de Amara e colocando uma mão protetora em seu ombro. Mais do que apenas possível, interveio o almirante. É desejável. Sua história acendeu imaginações ao redor do mundo. O casamento arranjado que floresceu em uma história de amor atemporal capturou a atenção da mídia, que parece não se cansar disso. Amara olhou para Jack, um sorriso brincalhão dançando em seus lábios. Talvez devêssemos escrever um livro, ela sugeriu com um brilho nos olhos. Como se apaixonar pela sua negociação de dívidas. Jack, não estou convencida de que essa seja uma estratégia que possa ser aplicada universalmente. Falando em estratégias, o almirante Harrington interveio, seu tom assumindo uma nota mais séria. A cúpula diplomática do próximo mês se concentrará na formalização dos direitos familiares entre espécies. Gostaríamos que vocês dois liderassem a delegação humana Veridian, anunciou a doutora Tera. Os olhos de Amara se arregalaram de surpresa. Nós? Mas nós mal somos especialistas em diplomacia, ela exclamou. A doutora Tera sorriu com um ar de compreensão enquanto se afastava para o abraço de Amara. Ah, mas vocês são mestres em tornar o impossível possível. Às vezes, os diplomatas mais eficazes são aqueles que realmente vivenciam as realidades que outros apenas teorizam. Depois que o almirante e sua esposa se despediram, Jack e Amara encontraram consolo no berçário. Lá, eles colocaram suavemente seu filho no berço ornamentado, um belo presente das altas famílias de Veridian, os próprios anciãos que um dia se opuseram à sua união. Era uma visão peculiar para Amara, enquanto ela observava seus filhos dormindo pacificamente.
Seu pai havia orquestrado seu casamento para resolver uma dívida, mas naquele ato, ele havia inadvertidamente forjado algo inestimável. Nesse momento, Jack a envolveu em um abraço caloroso por trás, descansando seu queixo suavemente em seu ombro. Eu definitivamente saí por cima nesse acordo, sem dúvida sobre isso. E você? Amara se virou em seu abraço, seus olhos lavanda se fixando nos dele. Aqui estavam eles. Um soldado robusto com instintos de combate aguçados e um gato com um paladar notoriamente exigente. O caos do passado se dissipou, aqueles reflexos se mostraram inestimáveis, e Rufus, surpreendentemente, se adaptou aos sabores vibrantes da culinária Viridian. Jack a puxou para mais perto, um sorriso caloroso se espalhando pelo seu rosto. E agora eu tenho você e ele. Uma família que eu nunca percebi que precisava até tê-la. A mão de Amara deslizou pelo peito dele, pousando suavemente na nuca. Na minha cultura, ela continuou, sua voz suave, mas firme. Há uma crença de que as almas destinadas a se encontrar sempre o farão, não importa os obstáculos em seu caminho. Talvez todos os arranjos e dívidas fossem simplesmente a maneira do universo de nos unir. Nesse momento, Jack sussurrou contra seus lábios. Eu devo ao universo uma dívida que nunca poderei pagar. Eles estavam juntos na suave luz das luas de Veridia, seus filhos dormindo pacificamente ao lado deles. Jack não conseguia deixar de admirar a extraordinária jornada que os havia levado até aquele momento. O que havia começado como uma simples conversa sobre tarefas domésticas havia se transformado em um poderoso símbolo de harmonia entre espécies. O caminho deles havia sido tudo, menos comum, repleto de reviravoltas inesperadas que os aproximaram ainda mais. Em meio ao caos e reviravoltas inesperadas, eles haviam descoberto o lugar onde estavam destinados a estar juntos. Essa realização fez com que cada lágrima, cada dúvida e cada desafio que haviam enfrentado, e que continuariam a enfrentar, valessem a pena. O que havia começado como um simples acordo se transformou na mais extraordinária aventura de suas vidas. 1 ano após a cerimônia de bênção de Nexor, Jack e Amara finalmente encontraram uma preciosa noite só para eles, um momento raro para saborear em meio à sua jornada agitada. Suas missões diplomáticas os levaram a jornadas por toda a galáxia, forjando conexões e compreensão entre diversas espécies. Seu filho havia surgido como um farol de harmonia entre as espécies, incorporando a unidade pela qual haviam trabalhado incansavelmente para alcançar. No entanto, em meio às suas vidas ocupadas, momentos privados haviam se tornado tesouros raros. Do balcão de sua propriedade exuberante e verde, eles contemplavam a capital cintilante, onde estabelecimentos humanos modernos agora se erguiam orgulhosamente ao lado da arquitetura atemporal de culturas alienígenas. Um testemunho vívido da integração que haviam nutrido com tanta paixão. O embaixador Reeves observou enquanto Amara Perd se aproximava de Jack por trás, equilibrando graciosamente 2 copos de champanhe. Para a noite, ela havia escolhido vestir um traje formal humano elegante, um vestido de seda que se ajustava às suas curvas de uma maneira que fazia o coração de Jack disparar. Sua presença é solicitada para uma série de negociações privadas. Jack sentiu sua respiração falhar ao vê-la. A luz da lua dançava sobre sua pele esmeralda, fazendo-a brilhar como jade polido. Que assuntos diplomáticos nos aguardam esta noite? Intercâmbio cultural, disse ela com um sorriso brincalhão enquanto lhe entregava um copo. Um intercâmbio cultural muito aprofundado. Jack a puxou para mais perto com seu braço livre, seus dedos traçando suavemente a pele nua de suas costas. Sempre defendi o poder das experiências de aprendizado imersivas. Lembro-me vividamente do momento em que Amara se inclinou e sussurrou suavemente em seu ouvido. Suas técnicas diplomáticas melhoraram significativamente desde nosso primeiro encontro. Jack respondeu com um sorriso cúmplice. A prática leva à perfeição. Seus lábios tocaram o ponto sensível onde o pescoço dela encontrava o ombro. Um toque que nunca deixava de provocar um suspiro dela. Os olhos lavanda de Amara se aprofundaram de desejo ao relembrar aquele momento. Você se lembra da nossa primeira noite? Ela perguntou com um toque de nostalgia na voz. Nós dois estávamos tão nervosos.
Eu me lembro claramente do momento em que fui pego de surpresa pelas fiologias Viridian e sua resposta única ao toque humano. As mãos de Jack deslizaram para baixo nas costas dela, e eu não pude deixar de notar como a pele dela parecia irradiar calor. A maneira como sua pele brilha quando eu... Ele começou, mas Amara o interrompeu com uma risada brincalhona, batendo levemente em seu braço. Não aqui fora, onde qualquer um poderia estar assistindo. Deixe que vejam, ele rosnou de forma brincalhona. Não estamos aqui para promover relações interespécies. Ela levantou uma sobrancelha, contra-argumentando. Acho que a aliança tinha algo um pouco mais formal em mente. No entanto, apesar de suas palavras, ela não fez nenhum esforço para se afastar de seu abraço. Eles saborearam seu champanhe em um silêncio aconchegante, seus corpos aninhados juntos, desfrutando desse raro momento de solidão. Ao longo dos meses, a conexão entre eles havia se aprofundado significativamente. O que começou como uma simples atração física se transformou em algo muito mais significativo. Embora minha paixão não tenha diminuído, Jack disse, seu tom contemplativo. Quando concordei em me casar com você, imaginei um parceiro que organizaria a casa e cuidaria do meu gato. Em vez disso, você acabou com um diplomata que preenche seus dias com reuniões intermináveis e um filho que a mantém acordada durante a noite. Amara provocou, um sorriso brincalhão dançando em seus lábios. Eu recebi tudo o que nunca soube que queria, disse Jack, colocando suavemente seu copo de lado para segurar o rosto dela em suas mãos. E mais do que qualquer homem merece. Os olhos de Amara se suavizaram com suas palavras. O laço entre nossas almas se torna mais forte a cada vez que nos conectamos. Os curadores afirmam que a energia que criamos juntos é sem precedentes. É assim que eles estão chamando agora? Energia? Jack levantou as sobrancelhas com um sorriso brincalhão. Entre outras coisas, Amara respondeu com uma risada. Há um departamento de pesquisa inteiro dedicado a estudar nossa compatibilidade. Devemos fornecer mais dados para eles analisarem? Jack propôs, sua mão deslizando suavemente até nossa cintura. Amara colocou seu copo de lado e envolveu os braços em torno do pescoço dele, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Acredito que essa seria a ação responsável. Ela respondeu, com a voz firme e confiante. Para a ciência, é claro. Jack respondeu com um aceno solene, embora um brilho brincalhão reluzisse em seus olhos, insinuando travessura e diplomacia. E então, como se desafiando toda a lógica, arranjos e obrigações, Amara se levantou na ponta dos pés para pressionar seus lábios contra os dele. Naquele momento, percebi que estava desesperadamente apaixonada pelo meu marido humano. Enquanto seus lábios se encontravam em um beijo que insinuava a promessa de muito mais por vir, Jack não pôde deixar de refletir sobre o fato de que algumas dívidas nunca poderiam ser realmente quitadas. Certos arranjos, ele percebeu, poderiam levar a recompensas além de seus sonhos mais loucos. Enquanto Amara o conduzia para o quarto deles, sua pele verde começando a brilhar de expectativa, ele expressou silenciosamente gratidão a qualquer reviravolta do destino que havia levado Therian a oferecer a mão de sua filha em casamento naquela noite fatídica. Alguns poderiam rotulá-la como sorte, outros poderiam vê-la como destino. Mas para Jack, era simplesmente o melhor negócio que ele já havia feito.